1914, a falsa profecia que mudou o jogo. Em 1914. O mundo experimentava, pela primeira vez na história, uma guerra total. O horror da guerra, antes tão distante nas páginas dos livros, agora estava às portas de muitas famílias. Mas o que ninguém poderia imaginar é que um grupo de homens astutos iria se aproveitar daquela tragédia humana para arrebanhar adeptos para sua recém-criada seita, os estudantes da Bíblia, mais tarde divididos e chamados pelo distintivo nome de Testemunhas de Jeová. Para entendermos como essa história começou, precisamos voltar ao passado. Em 1765, o matemático e engenheiro James Watt construiu sua primeira máquina a vapor, a qual foi considerada a grande responsável pela primeira revolução industrial. Em pouco tempo, cidades e vilarejos pacatos começaram a se transformar em grandes aglomerados urbanos, onde a indústria se desenvolvia, tocada pelos novos métodos de produção, os avanços na ciência e o pensamento iluminista. The Industrial Revolution gave us electricity and light bulbs. Mas nem todos conseguiram absorver tão rápidas e profundas transformações. Enquanto alguns cristãos sinceros, como John Nelson Darby, buscavam fora do sistema denominacional uma reaproximação com a verdade das Escrituras, outros inquietavam-se com o mundo em transformação à sua volta, abrindo margem para especulações apocalípticas e doutrinas heréticas. Naquele tempo, conforme as pessoas começavam a fazer questionamentos, mais e mais grupos religiosos passaram a surgir, na esteira da reforma protestante e do clima de liberdade que propunha o iluminismo. No meio dessa profusão de ideias nasceram grupos heréticos, o joio semeado em meio ao trigo, pessoas que se autodenominavam como cristãos, mas que, na realidade, propagavam ensinamentos contrários aos do verdadeiro cristianismo. Um destes grupos teve como expoente William Miller, então um jovem pastor batista no estado de Nova York, Estados Unidos. Com base no texto em Daniel 8,14, que versa sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, Miller produziu uma controversa interpretação. Em 1818, partindo da data do retorno de Esdras do cativeiro em 457 a.C., ele calculou o ano em que Jesus retornaria à Terra, como sendo o ano de 1834. A profecia de Miller causou um enorme impacto. Seus seguidores, os Milleritas, deram origem à seita dos Adventistas do Sétimo Dia, que juntamente com os Mormons, a Cientologia e as Testemunhas de Jeová, é uma das principais seitas do mundo. Muitos crentes de diferentes denominações venderam suas propriedades e se prepararam para a volta de Cristo em 21 de março daquele ano. Contudo, na data indicada nada ocorreu. Miller, então, revisou seus cálculos e anunciou que a data correta era 21 de março de 1844. Jovem, nosso Senhor e Salvador está retornando em 2 semanas. Leia sobre a vinda do Senhor. Por favor, Aqui cavalheiros, está. Cristo retorna em 2 semanas. Preparem seus corações. Oh, que bom. Assim ele pode pagar a próxima rodada de whisky. Fico triste por esses homens. Este é para o Senhor. Venha e receba o senhor? Senhor. Obrigado, irmão.
Novamente a profecia se mostrou falsa e a nova data, não por menos, ficou conhecida entre os adventistas como a Grande Decepção. Em seguida, Hiram Edson, fervoroso discípulo e amigo de Miller, afirmou ter recebido uma revelação na qual lhe fora indicado que Miller não estava equivocado em relação à data da vinda de Cristo, mas sim em relação ao local. Segundo ele, na data profetizada por Miller, Cristo havia entrado de forma invisível no santuário celestial, para fazer uma obra de expiação, o chamado juízo investigativo. As falsas profecias de Miller, e a forma como seus seguidores, liderados por Hiram Edson, se desvencilharam do embaraçoso fracasso profético, serviram de inspiração para um homem. Charles Taze Russell. Russell nasceu no condado de Allegheny, na Pensilvânia, em 16 de fevereiro de 1852, sendo o segundo filho de Joseph e Anna Eliza Russell, ambos presbiterianos de ascendência escocesa e irlandesa. Sem nenhuma formação teológica, mas envolvido pelo espírito mundano do iluminismo de sua época, Russell passou a questionar algumas das doutrinas religiosas mais aceitas, especialmente a doutrina do inferno e da Trindade. Embora fosse de uma denominação cristã, Russell estava espiritualmente perdido, passando para a igreja congregacional até ser atraído por algo que lhe pareceu mais conveniente, a seita do adventismo. Sobre a primeira reunião que assistira com o pregador adventista, Jonas Wendell Russell relata: Como que por acaso, certa noite visitei uma sala poeirente mal iluminada, onde eu ouvira dizer que se realizavam cultos religiosos, para ver se o punhado de pessoas que se reunia ali tinha algo mais sensato a oferecer do que as crenças das grandes religiões. As palavras de Russell, em tom de soberba, demonstram a forma com que ele encarava os cristãos em geral. Em artigo publicado em um jornal em 6 de agosto de 1910, Russell disse: Depois de ter renunciado ao cristianismo, eu adorei a um Deus desconhecido. Estava procurando uma revelação divina. Nesse contexto, o encontro de Russell com o adventismo veio bem a calhar. As ideias de Miller e Edson se tornaram a revelação, e impulsionaria em Russell o desejo de criar sua própria seita, abandonando as doutrinas cristãs que não compreendia, e ao mesmo tempo, criando em torno de si um círculo de adoradores, que consumiriam os seus escritos através de sua editora própria, a Sociedade Torre de Vigia. Assim como muitos maçons e ocultistas de seu tempo, como o satanista Aleister Crowley, Russell tinha grande interesse por piramidologia. Fato pouco conhecido pelas testemunhas de Jeová é que Russell até mesmo viajou ao Egito para estudar as pirâmides, analisando suas dimensões, e foi com base em conhecimento esotérico que Russell proclamou 1914 como sendo o ano da segunda vinda de Cristo. Qualquer um que assistisse ao fotodrama da criação, ou lesse o livro O Plano Divino das Eras, se depararia com inúmeras imagens remetendo à piramidologia e ao ocultismo. De fato, a profecia sobre o ano de 1914 se fundamentava sobre um único tripé: as profecias bíblicas, as medidas da Grande Pirâmide e as posições dos astros, isto é, os signos do zodíaco, conforme pode ser lido no livro publicado pela Sociedade Torre de Vigia. Isso nos levanta algumas questões. Quem supostamente estava revelando a Russell a data da segunda vinda de Cristo? Usaria o verdadeiro Deus uma construção pagã, dedicada a deuses falsos, como meio de revelação? Usaria o esoterismo, ou apenas a sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada?
O fato é que Russell seguiu à risca o modelo deixado por seus colegas da Igreja do Advento. Quando sua profecia se mostrou falsa, e o fim do mundo não veio, ele mudou a data para o ano seguinte, assim como fez Miller. Depois, copiou a ideia de Edison, e passou a dizer que Cristo havia chegado sim, porém de maneira invisível. But please do not accuse me of plagiarism, will you? Doutrina que, de certa maneira, permanece ainda hoje entre as testemunhas de Jeová. Até mesmo as medidas da pirâmide foram alteradas em 2 edições diferentes do livro Venha ao Teu Reino, de modo a justificar a volta de Cristo não mais como sendo em 1874, mas 1914. Dessa forma, Russell se tornou como Himeneu e Fileto, homens que foram combatidos pelo apóstolo Paulo por suas falsas doutrinas. Ao dizer que Cristo já havia voltado, ainda que de forma invisível, a torre de vigia foi obrigada a ensinar que os chamados ungidos, ao morrerem, são instantaneamente ressuscitados para viver no céu, o que significa proclamar que a ressurreição já havia começado, assim como Himeneu e Fileto fizeram. Assim, tanto a torre de vigia, como as testemunhas de Jeová individuais que propagam o mesmo ensino, acabam por compartilhar dos mesmos pecados de Russell. Agir como um falso profeta e divulgar ensinos falsos. Contudo, a falsa profecia de Russell coincidiu com um evento inesperado: a Primeira Guerra Mundial. A falsa profecia havia acabado de mudar o jogo. Na disputa por público atordoado pelas mudanças trazidas pela ciência e a tecnologia, a iminência do fim em 1914 parecia certa e caiu como uma luva nos planos de Russell. Muitos acreditaram em suas palavras e pensaram que o Armagedon estava mesmo começando naquele ano. Em vista disso, a sociedade Torre de Vigia abriu vantagem para com seus concorrentes. Aquela parecia mesmo ser a religião verdadeira, com verdadeiros profetas. O jogo pela conquista da fé de muitas almas sinceras parecia ter um vencedor. A organização que posteriormente se declararia como tendo sido escolhida por Deus em 1919, continuou a produzir falsas profecias. Segundo a Torre de Vigia, 1925 se tornaria o ano em que fiéis do passado seriam ressuscitados. Abraão poderia ser governador de Nova York, conforme declarou a revista Despertai de outubro de 1927, na página 26. Até mesmo uma mansão, chamada de Bet Sarim, foi comprada para que esses fiéis ressuscitados pudessem morar, mas o único que viveu lá foi Joseph Franklin Rutherford, com sua luxuosa coleção de Cadillacs. Ainda que o fracasso dessas profecias resulte numa perda momentânea de membros, muitos acabam por continuar na religião, devido à alta carga de imunização cognitiva que recebem por meio das reuniões e publicações. A base do império do corpo governante sobre seus membros reside nessa falsa profecia. É a partir dela que se chega ao ano de 1919, e a suposta designação desta religião como a única verdadeira. Por isso, a Torre de Vigia sabe que tem de manter essa mentira a qualquer custo, mas agora, nós vamos mostrar a verdade. Para isso, usaremos 3 linhas de raciocínio independentes, e cada uma delas é capaz de desmontar a farsa sobre 1914. São elas: a arqueologia e a cronologia. O significado dos 70 anos de desolação. O que realmente são os tempos dos gentios. A Torre de Vigia cita as palavras de Jesus em Lucas 21:4, sobre Jerusalém ser pisada pelas nações, como ponto de partida para o cálculo da profecia. É interessante que Jesus fala em um tempo futuro: Jerusalém será pisada. No entanto, a Torre de Vigia alega que Jerusalém já estava nesse estado desde a sua conquista pelos babilônios, que eles alegam ter ocorrido em 607 a.C. Portanto, este ano é a chave para entendermos a grande jogada desta organização. Você pode ler uma explicação completa sobre como a organização chega a este cálculo no apêndice do livro Bíblia Ensina.
No momento, basta ter em mente que se deve acrescentar 2520 anos à data em que Jerusalém foi conquistada, para então chegarmos ao ano de 1914. Mas o que é que a cronologia e a arqueologia dizem a respeito desta data? O livro Jeremias e a Mensagem de Deus para nós diz em sua página 55 que no ano de 2005, o arqueólogo Eilat Mazar encontrou um pequeno selo de argila, em uma camada datada da época em que Jerusalém fora destruída, em 607 a.C. Esta declaração, porém, é uma grave mentira, e uma distorção com o propósito de enganar o leitor. Além de errar o sexo da pessoa, pois Eilat Mazar é uma mulher, a publicação mente ao afirmar que o objeto foi encontrado em uma área datada de 607 a.C. A arqueóloga e doutora Eilat Mazar não apenas nunca disse que o selo encontrado é datado do ano 607, como afirma que a destruição de Jerusalém ocorreu em 586 a.C., o que está em conformidade com várias evidências científicas. Em artigo publicado na revista National Geographic, a doutora Mazar diz que o objeto foi encontrado no que ela descreve como uma padaria real, assolada por volta de 586 a.C. na destruição babilônica de Jerusalém. Portanto, a publicação manipula e distorce as notícias, fazendo o leitor acreditar que uma respeitada arqueóloga e historiadora apoia a data de 607 como o ano da destruição de Jerusalém. Os historiadores e arqueólogos são unânimes em datar a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 587 ou 586 a.C. A diferença existe apenas por uma divergência bíblica. Jeremias 52, do 12 ao 27, diz que a desolação ocorreu no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, enquanto Jeremias 52, 29 diz que foi no 18º ano. Essa divergência se explica pelos diferentes métodos de contagem de anos de reinado, adotados em Judá e na Babilônia. As testemunhas de Jeová rejeitam ambas as datas. Em uma série de artigos publicados em outubro e novembro de 2011, na revista A Sentinela, a Torre de Vigia alega falsamente que a data de 587 se baseia apenas em historiadores clássicos e no cânon de Ptolomeu, fontes secundárias que, segundo eles, não seriam confiáveis. Porém, a verdade é que os historiadores se baseiam em literalmente milhares de listas, inscrições, crônicas e documentos econômicos, administrativos e jurídicos do período babilônico. Além disso, há diversas tabuinhas que registram numerosas observações astronômicas. Ao cruzar essas observações com a astronomia, os historiadores conseguem estabelecer uma cronologia absoluta de todo o período. Segundo a Torre de Vigia, os habitantes de Jerusalém passariam 70 anos no cativeiro em Babilônia, mas, será que é realmente isso que a Bíblia diz? Jeremias 25:11 diz: "Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos." Observe que aqui, e também no verso anterior, se fala de um período de 70 anos em que as nações serviriam a Babilônia, e não que Jerusalém ficaria desolada por 70 anos. Veja por que entender essa diferença é importante. O verso 22 prossegue: "Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação." O texto deixa bem claro que o acerto de contas com Babilônia viria após os 70 anos terem sido completados, e essa é uma informação crucial. A história mostra que isso ocorreu em outubro de 539 a.C., quando os exércitos de Ciro capturaram Babilônia e tomaram seus territórios. Voltando 70 anos para trás desta data, nós chegamos a 609 a.C., ano em que começou o período profético para a dominação de Babilônia, como você pode ver no quadro a seguir. O que a Torre de Vigia faz é alegar que os judeus demoram 2 anos para chegar em Jerusalém, o que ocorreria no ano de 537, que somados aos 70 anos daria 607. No entanto, há 2 erros graves nessa afirmação.
A profecia em Jeremias 25 verso 10, diz que Deus libertaria os judeus assim que se cumprissem os 70 anos. Ela não diz que isso só se cumpriria quando eles chegassem em Jerusalém, muito menos que eles levariam 2 anos para fazer um trajeto que poderia ser feito em 60 dias. Essa diferença de 2 anos é acrescentada pela torre de vigia para forçar com que o cálculo resulte em 607, ao invés de 609. Outro problema é que, mesmo que os judeus tivessem demorado 2 anos para regressar, e que a profecia só se cumprisse com o seu regresso, a Bíblia fala de 70 anos para a Babilônia e não para Jerusalém. Portanto, a profecia bíblica dos 70 anos, registrada em Jeremias, prova que a data de 607, e por consequência de 1914, é mais uma manipulação produzida pela torre de vigia e totalmente sem respaldo bíblico. A base da data de 1914 está no entendimento de que o fim dos tempos dos gentios, mencionado por Jesus em Lucas 21:24, estaria relacionado à sua vinda para os cristãos. O primeiro erro já está neste argumento essencial. O contexto mostra que Jesus falava sobre o fim do sistema de coisas judaico e a sua vinda para os judeus. Sobre esse tempo, veja o que Paulo diz aos Romanos. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. E assim todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é minha aliança com eles, eu removerei seus pecados. Aqui, Paulo estava falando do mesmo tempo dos gentios a que Jesus se referia em seu Sermão do Monte, uma aplicação aos judeus. Frata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Há, sem dúvidas, uma grande diferença entre governar com alguém e governar sobre alguém. 1914 mudou o jogo que havia entre as seitas que começavam a surgir no leste americano. O advento da Primeira Guerra Mundial colocou a torre de vigia em vantagem, levando muitos a acreditar que aquela era a religião verdadeira. Como resultado, uma mirabolante profecia foi criada para dizer que em 1919, Cristo havia escolhido as Testemunhas de Jeová como a única religião verdadeira, e o corpo governante como exclusivos porta-vozes de Deus na Terra. Quantos não deixariam a religião se soubessem que ela é só uma seita como muitas outras, sem a liderança de Deus e carregada de regras humanas? Participe do nosso grupo no Telegram escaneando o QR Code ou através do link na descrição. Esperamos você lá. Até a próxima!